Bruno Henrique vira réu na justiça comum. Caso Gerson definido. Fala, nação, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e vamos a essas informações aqui do nosso Mengão. Lembrando, créditos ali na descrição para Frazoeiro e para o GE, bombásticas notícias que temos do Mengão. Então aproveite, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer, nos dar aquela força e vamos direto ao vídeo ali do Frazoeiro com informações. Logo após traremos ali notícias bombásticas aí também sobre o Bruno Henrique, hein? Que vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Vou começar falando de uma decisão tomada pelo departamento de futebol do Flamengo e o técnico Nuno Campos nas categorias de base. Acontece que o Flamengo, no mês de agosto, vai disputar o Mundial de Clubes da categoria Sub-20 e por conta disso, entre os dias 18 e 22 de julho, está previsto aí o Flamengo fazer um amistoso contra a equipe Sub-20 do Bayer Leverkusen. A ideia é preparar os garotos para poder enfrentar o Barcelona no mês de agosto, essa partida que deve acontecer no Maracanã. Então, só para eu atualizar vocês aqui do que vai acontecer, em agosto tem o Mundial de Clubes da categoria de base e daí o Flamengo quer marcar um amistoso entre Flamengo e Bayer Leverkusen para poder já deixar os moleques azeitados, já deixar os moleques já preparados para enfrentar o Barcelona, o Mengão que vai buscar o bi-mundial da categoria Sub-20. Bom, vamos mudar o assunto, mas falando ainda sobre Mundial, né? Porque Enzo Fernandes deu uma entrevista e falou da expectativa desse Flamengo e Chelsea. No grupo do Flamengo, o grande jogo, sem dúvida nenhuma, é esse Flamengo e Chelsea, um jogo que com certeza vai movimentar muito esse Super Mundial de Clubes. Isso porque, vou logo dizer, eu tô aqui nos Estados Unidos, cheguei nos Estados Unidos ontem, assim, eu já conversei com várias pessoas por aqui. Muito rubro-negro que mora aqui nos Estados Unidos está empolgado com a possibilidade de assistir esse Flamengo e Chelsea. Por exemplo, eu tenho uma família de amigos, né, que é o Otto e a Gláucia, eles moram lá em Orlando, é muito longe, dá umas 20 horas de viagem de carro, e eles vão vir para Filadélfia para acompanhar Flamengo e Chelsea. E tem outros colegas que eu tenho aqui espalhado. O outro amigo que eu tenho, que mora lá em Orlando, o Alejandro, vai vir da Filadélfia para poder acompanhar Flamengo e Chelsea. Ou seja, os meus amigos que moram mais distantes aqui nos Estados Unidos e muitos outros espalhados por toda a América estarão acompanhando Flamengo e Chelsea. E daí, o Enzo Fernandes, ele deu uma entrevista e ele falou assim, ó, o Flamengo é um clube enorme, que é conhecido no mundo todo. A atmosfera da partida será imbatível, porque os brasileiros são muito apaixonados, assim como nós, argentino. Espero que o estádio esteja borbulhento e que todos aproveitem e que o futebol seja o vencedor. O futebol e o Flamengo, Enzo. Eu espero que o futebol vença, mas que o Flamengo também vença, saia com esses 3 pontos do Chelsea. Rapaz, eu vou falar para vocês, se o Flamengo vence do Chelsea, se o Flamengo vence do Chelsea, meus amigos, é outra parada, é outro negócio. Tô dizendo para vocês sério aqui, na moral. Bom, vamos mudar o assunto aqui. Falar agora sobre a situação do Milan, porque a informação do Mauro César Pereira é que o Milan topou vender o Noah Okafor ao Flamengo e, além de topar vender, já colocou o preço para vender o jogador. Segundo a informação, o Milan quer 15 milhões de euros pelo atleta, o que daria hoje 95 milhões de reais. Mais ou menos aí é o que o Flamengo, para ter o atacante suíço, teria que pagar ao Milan. Vale lembrar que ele atuou na última temporada por empréstimo ao Napoli e conquistou, né, o campeonato italiano, fez uma excelente última temporada. Tem muitos torcedores, que a galera foi buscar o histórico, né? A galera vai buscar o histórico. Cara, ontem tinha um monte de print da notícia na minha rede social. Uma galera mandando, Frazoeiro, esse cara aí não é bom não, esse cara aí não é bom não, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Que ele tinha sido reprovado no exame médico no RB Leipzig, né, que é o Red Bull Leipzig.
que acontece, gente, é que ele não passou nos exames médicos, no RB Leipzig, não por causa de questões físicas. Ele foi reprovado no exame porque ele estava acima do peso na época. Fez uma dieta, emagreceu, tá no Milan hoje e a expectativa é que ele venha para o Flamengo, caso o Flamengo consiga chegar aí a um denominador comum, negociar com a equipe italiana. A expectativa é que ele venha atuar com a camisa do Mengão já nessa próxima, ainda nessa temporada, né? Nessa próxima janela. Não dá tempo de contratar hoje, para escrever hoje, mas nessa próxima janela agora, a gente pode ter ele nessa de julho, do meio do ano mesmo, que é a janela grande, a gente pode ter ele aí atuando com a camisa do Mengão. Por falar em atuar com a camisa do Mengão, deixa eu entrar no assunto aqui, Gerson, porque o Flamengo tomou uma decisão sobre a situação do Gerson, apesar de ter muito torcedor dizendo que o Flamengo não deveria deixar o Gerson jogar o Super Mundial, que o Flamengo não deveria colocar o Gerson para jogar no Super Mundial, porque o jogador não estaria com a cabeça mais no Flamengo, porque o jogador isso, o jogador aquilo outro. A informação que saiu ontem no jornal O Globo é que o Gerson está relacionado e vai jogar o Super Mundial. Cara, o Gerson conseguiu fazer uma coisa impressionante. O Gerson conseguiu fazer eu concordar com Felipe Melo. Felipe Melo, ele deu uma declaração, ele agora é comentarista da Globo, e ele falou assim, ó: é o poder que o atleta tem de decisão. Eu sou capitão de um dos maiores clubes do nosso continente. Sou ídolo da torcida. Já ganhei vários títulos. Tenho uma ótima história. Sou querido por todos. Titular da seleção brasileira. Às vésperas de uma Copa do Mundo, eu não iria. Foi o que Felipe Melo falou. Tipo, olha, se eu tenho a condição que o Gerson tem, capitão do Flamengo, querido pela torcida, titular na seleção brasileira, às vésperas de uma Copa do Mundo, ó, meu amigo, eu não iria não. Eu não iria. Foi o que o Felipe Melo falou. Mas, assim, eu não teria nem pensamento de saída. É trocar algo por um sonho que não vai mudar a vida dele. Eu jamais faria isso. Foi o que o Felipe Melo falou. Cara, vou dizer pra vocês. É assim, você vai ganhar mais dinheiro e tal, você vai ter uma outra condição, mas eu acho que, cara, quem ganha mais de 1 milhão, por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que se você ganhar 2, 3, 4, não muda muito o seu padrão de vida. Você não vai subir muito o seu padrão de vida. Mas é aquilo, né, gente? Cada cabeça tem uma sentença, é o que eu falo todo dia. Dinheiro não leva desaforo para casa, né? Então, às vezes, é a decisão que o Gerson vai tomar. Eu quero que ele não saia, quero que ele permaneça no Flamengo e tô torcendo para que ele fique, que ele chegue amanhã no Ninho, sente com o Felipe Luiz, sente com o José Boto e resolva a vida dele lá e que ele possa vir para cá, jogar o Super Mundial e continuar no Flamengo e tá tudo certo. Falando em Super Mundial, como eu disse, o jogador deve ser relacionado. O Flamengo já decidiu que vai relacionar o jogador e que vai contar com o jogador aqui no Super Mundial. Falei do Varela? O negócio do Varela é o seguinte, a renovação do Varela atrasou porque teve um imprevisto com o empresário do jogador uruguaio, cara. O que acontece é que a renovação do Varela estava meio que marcada para a semana passada. Aí estava marcado ali de ter um encontro entre o José Boto e o empresário do jogador para ajustar os pormenores e aí o Varela teria o seu contrato renovado. Só que aconteceu um imprevisto com o empresário do Varela, ele não conseguiu ir ao Rio de Janeiro e por conta disso atrasou a renovação de contrato dele. A expectativa é que o contrato do Varela seja renovado, talvez durante aqui o Super Mundial ou quando terminar o Super Mundial para o Flamengo ou campeão ou o Flamengo voltando para o Rio de Janeiro antes de ser campeão. Mas essa é a primeira expectativa, que o Flamengo consiga aí já renovar o contrato. O próprio José Boto já tinha falado sobre isso na semana passada com a gente, que o contrato dele ainda não tinha sido renovado, porque está acontecendo alguns desencontros entre ele, o José Boto, e o empresário do jogador, mas que a expectativa era que acontecesse na semana passada. Não aconteceu porque houve um novo desencontro, um imprevisto aí com o empresário do Guilherme Varela, e por isso
acabou que não saiu a renovação de contrato do jogador, tá certo? Bom, gente. É isso aí, nação. Bom, ninguém no lugar do Gerson, acho que seria muito só aqueles que só pensam na grana mesmo, né? E mesmo assim, analisariam muito bem, porque o cara agora é titular, tá com uma boa carreira agora no Flamengo, é ídolo, tá se tornando ídolo ali no Mengão, tá sendo chamado, sendo convocado para a seleção e participar do Mundial. E aí, se fosse você no lugar dele, você aceitaria ir para esse time lá só por causa do salário, ganhar ali 3 vezes mais? Deixe a sua opinião ali nos comentários ali abaixo. Eu vou trazer aqui agora uma informação importantíssima que envolve o Bruno Henrique. Lembrando, créditos ali na descrição para o GE. E a informação é essa daqui. Procuradoria do STJD recebe inquérito e tem 60 dias para decidir se denuncia Bruno Henrique do Flamengo. O órgão pode denunciar o atacante ou arquivar o caso. Entenda, Bruno Henrique prestou depoimento ao Superior Tribunal de Justiça Deportiva no dia 29 de maio. Ele é alvo de investigação por supostamente ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2003. O inquérito foi concluído e no último sábado a Procuradoria do STJD foi intimada para a adoção de medidas. A Procuradoria vai avaliar se denuncia o jogador ou se irá arquivar o caso. O prazo legal para a conclusão do inquérito é de até 60 dias. A notícia foi publicada inicialmente pelo O Globo e confirmada pela reportagem do GE. Eduardo Ximenes será o procurador do caso. Ele também atuou pela Procuradoria na fase de inquérito. Além do Bruno Henrique, outros testemunhos foram ouvidos no fim de maio. Como não houve pedido de suspensão preventiva pelo STJD, o atacante pode continuar jogando pelo Flamengo. E descendo um pouco mais aqui para baixo, aqui no finalzinho, tá dizendo aqui: Bruno Henrique pode virar réu também na justiça comum. Ele foi indicado pela Polícia Federal em abril e a investigação serve como base para o Ministério Público do Distrito Federal oferecer ou não denúncia contra o atacante. A defesa do atleta entrou com um pedido de arquivamento do inquérito policial. A solicitação ainda será analisada pelo MP. É isso aí, nação. Esse caso aí do Bruno Henrique, hein? O que vai dar? Qual vai ser o final desse caso aí, hein? Lembrando que agora tem isso também, hein? Bruno Henrique pode virar réu também na justiça comum. O que você acha que... O que você acha sobre esse caso aí do Bruno Henrique, hein? É um jogador que, cara, tomara que realmente ele não seja culpado por isso aí, porque a partir do momento que ele, se for mesmo réu disso aí, se for mesmo culpado, tiver mesmo feito tudo isso aí, é alguém que já tá sendo um ídolo ali do Flamengo, né? A partir do momento que apronta uma coisa dessa daqui, realmente aí perde todos os seus... Aí perde toda a moral e credibilidade que ele já tem ali no Flamengo, né? Mas tá aí a notícia. Lembrando, créditos ali na descrição para o GE. Se você pode querer saber mais, ler mais direitinho essa informação aqui, tá no GE. Créditos tá ali na descrição, o site tá ali na descrição.
Mas é isso aí também sobre o Gerson. O que vocês acham aí? Também sobre o jogador que tá Flamengo querendo contratar. Qual a sua opinião? Deixa ali nos comentários, pois é muito importante para nós. Se inscreva também no canal, deixa aquele like para fortalecer e créditos ali na descrição para Frazoeiro e GE. Voltamos amanhã com mais informações, atualizações, notícias aí do nosso Mengão. Valeu e até o próximo vídeo.